Começa agora mais um ETCast. Olá, queridos ouvintes! Eu acho que estourou o som. Eu acho que isso deixou todo mundo surdo, hein? Eu também acho. Hoje estamos aqui, ouvintes maravilhosos, para poder falarmos um pouquinho da história do ETCast. Por isso estamos em equipe, em família, em family. Família ETCast! Daqui. Arrasamos. E aí viemos eu, Suelen, Mike, os meninos ali do outro lado. Estamos fazendo aqui um Meninos contra Meninas também, certo? Que é uma competição. Uma Que a gente competição. falou no outro episódio que o homem não pensa, né? Eles querem E provar que eles o homem estão pensa. sempre contra a gente, né, Su? Sempre. Aham. Por isso que eu falei pro João, tá, Mike, O Michael. o Michael. Agora que eu aprendi a falar o nome dele direito. Ai, vamos falar da história do Michael. Você não apresentou o seu? Que é muito bom. Apresentou? O Wagner me chamava de Brian. Mentira! E o Leone da minha sala me chamava de Kevin, ele cuida do Pedro. Brian e Kevin. Ó, Kevin. Não é sua Não cara. tem nada a ver. Não, mas ele falava Kevin, ele falava que eu respondia, porque os outros falavam, eu já. E aí? É. Aí agora o Wagner me chamava de Brian. Toda Sabe vez esse nome de representante. nome é complicado. Sabe o professor Wesley? Aham. Como ele tem um negócio de fazer som, de festa, ele canta também, pega um É karaokê, DJ, né? ele é DJ e tal. E o número do telefone dele, acho que veio por contato pronto, assim. Então tava escrito Wesley Som, e eu achava que era o nome. Wesley Som. Tem gente, tem uns nomes, né? Que mistura coisas Som assim, diferenciado. né? Aí pra mim Wesley Som era o nome dele, quando eu o conheci, né? Tipo, aí coisa dos zoinhos às vezes, talvez, que fala assim, esse aqui é o Wesley Som, do som, Wesley Som. Que a empresa dele é Wesley Som. E aí pra mim era Wesley Som o nome Mas dele. você chamava ele? Oi, Wesley. Então, aí que tá, se você chamar ele de... Wesley Som. Como ele tem a empresa dele, Wesley Som, ele achava que era brincadeira e respondia, eu penso, né? Até que um Você dia, quer vendo aceitar o nome dele na chamada, assim, do quadro de professor, quem tá dando aula, aí eu vi, depois de mim é o professor Wesley Som. Nossa, colocaram o nome dele errado aqui. E na verdade tava certo, Wesley. É, eu sei que estava errado, uma pena. Depois alguém falou que não, é o Wesley só. Aí ficou Wesley só. Virou Wesley Era só. Wesley só. Virou Wesley só agora. Entendi. Coitado do Tipo web, né? Isso. Acontece, né? Eu acostumei já, Maikinho, Mike. Mas é muito bom a história do Michael. É muito bom, Pô, porque ele sempre chamava o Mike de Michael. Sempre, sempre. E aí, quem éramos nós para corrigir? Então, aí, Sabe? e o mais engraçado é que às vezes acontece, né, de você ter alguém que tem um nome parecido. Eu tinha um amigo meu que chamava Robson, com I, e ele corrigia sempre que era I. Aí eu fiz amizade com outro que era Robson, com B, mudo. E aí eu chamava o Robson de Robson, e aí era... Aí dava Porque eu tudo. estava acostumado com o outro Robson, mas eu não conheço nem o Michael. Entendeu? Simplesmente. Só foi. Michael. Eu Todo achei. mundo acha que é apelido, tipo, Mike é apelido? Seu nome, Mike? Não, pô. Seu nome mesmo. O pessoal fala isso. Mike Eu mesmo. tenho mais engraçado, eu tenho um irmão, que o sobrenome dele é Pedro, por causa do pai dele. A gente tem a mesma mãe, o pai dele não é meu pai. O pai dele é Sérgio, sobrenome Pedro. E aí ele ficou Sérgio Pedro Júnior. Então, no caso dele, ninguém falava nada, mas o filho dele é João Pedro. Júnior. É João Pedro. Mas o Pedro é nome É sobrenome. Sobrenome. Então você imagina, né? Qual o seu nome? É João Pedro. É sobrenome. O menino ele tá com 12 anos agora, sim, então ele já tá com cara de deboche já, né? É Pedro. É João Pedro Meu nome é João. e o meu sobrenome é Pedro. Mas não tem outro sobrenome? É João Pedro. Né? Sim. Sei Tem que explicar. Eu sei. Sim, já. A gente está vivendo um tempo assim que está tudo ficando mais simples, mais simplificado, né? Mais minimalista. É um nome minimalista, né? Por exemplo, eu João Pedro. Olha, JP. Só. Bom. E, por exemplo, eu
Eu acho muito lindo o nome de menino Léo. Não é apelido, é o Só nome Léo. Leo, sem acento, só Léo. E aí, imagina, mas e o nome? Léo. Mas isso aqui é um nome, assim, um nome até importante, né? Na história da literatura, Leon Tolstói, né? Que é tudo bem, Leon de leão, mas o Tolstói tinha esse nome, que era só simplesinho, né? Eu 4 acho letrinhas, Eu Leon. também acho. Imagina, Léo Corrêa. Ah, gente, lindo. Lindo, Aham. lindo. É o nome do seu futuro filho. Não sei. Mas eu acho muito Léo. lindo. Só Da Léo. hora, da hora. Só Léo. Acho bonito. Bonito. Interessante. A gente está desvirtuando um pouquinho do assunto aqui. Fugimos. Fugindo, destoando do assunto. Mas nós viemos aqui para contar a história do ETCast. Ah, é né, verdade. professor? Como nasceu o ETCast? Como? E vamos começar com quem? Contando. Aqui tem 2 histórias que se fundiram numa história. Tendo dois bálsamos de histórias que se uniram sem quererem se unir e hoje surgiu, né? Isso é E legal. que, por um acaso, as 2 tinham o mesmo nome, ETCast. Aham. Não tinha como. Não tinha como. Não, cara, tanto que outras ETECs já tem também ETCast, né? Porque o nome acaba sendo uma fusão muito fácil de se fazer, então... não que não precise de criatividade, precisa, mas a gente acaba chegando no mesma ideia, né? Aham. Mas tem que começar com você, já que a sua história veio primeiro, né? A sua história do ano Pode ser, É pode nessa ser. hora que eu e o Maiquinho ficamos caladinhos, só olhando, observando. ETCast, o primeiro, eu pensei no nome ETCast, depois você conta porque vocês pensaram no nome ETCast, tá? Aham. É óbvio que a ideia é emprestada, né? O nome cast, que completa aí algumas ideias de podcast, já eram usados em alguns meios, né? Então, às vezes o pessoal chamava de podcast e dava um nome, e alguns faziam a fusão. Quem fez isso primeiro, em meados de 2010, 2011, foi o Nerdcast, do Jovem Nerd. Então, antes deles ter canal do YouTube, eles já tinham o Nerdcast, que já era uma Foi o fusão, né? primeiro podcast do Brasil, inclusive. Então, aí ouvia, né? Ouvia eles direto, era assíduo e tal, já gostava da ideia. E depois da pandemia, acabei trabalhando bastante com a mais mídia do que eu trabalhava do Centro Paula Souza. Eu já gravava coisas para o Centro Paula Souza, mas eu gravava geralmente o vídeo, gravava o áudio separado, depois eu editava o vídeo junto com o áudio, fazia uma fusão, fazia uma edição. Era bem pesado, bem demorado. Com a pandemia, os recursos de gravação para streaming acabaram vindo também para composição de material, porque é mais fácil. Trabalhar com chroma key era muito mais rápido, né? Muito mais simples. Antigamente eu tinha que gravar o vídeo em chroma key, remover o vídeo, colocar um vídeo sobre o outro, era sempre mais trabalhoso. Trabalho de edição era bem... E esses instrumentos de streaming vieram para se tornar algo comum para produção de vídeo. Eu comecei a usar. E usando esse material para produção de vídeo, eu usava também para produção de transmissão ao vivo. E eu fiz muito isso durante a pandemia. Muito, 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 muito mesmo. E quando a gente começou a gravar pro material, pro curso de ética, eu acabei gravando daqui, da ITEC. Foi quando eu conheci o Pedro Ícaro. A gente conversou sobre ele. Pedro Ícaro, eu dei aula para ele, assim como... Eu não era substituto, na verdade. Eu era o professor da matéria, mas eu estava esperando o substituto vir para eu sair e ficar só em projeto, que é o que eu faço. Eu trabalho com projeto de mídia, projeto de aula online e tal. Eu trabalho com isso, geralmente. Mas aí eu tive a ideia, junto com outros professores, de capturar áudio de aluno para fazer algumas animações para Santo Paula Souza. E eu comecei a falar aqui na ETEC, olha, quem quisesse tal, a gente tá aí. Eu montava lá no laboratório Maker, né? Montava lá na oficina Maker, montava isso aqui mais ou menos só para capturar áudio, né? E nisso apareceu o Ícaro, ele atrás de mim e tal, e eu dei aula para ele não falava, né? Ele não conversava comigo, ele nunca falou comigo e tal. E ele tem, na época ele estava sem um tutor que acompanhasse ele, né, por causa do autismo e tal, e assim, eu tinha receio, porque eu não sabia como ele reagia, né, se eu insistisse em conversar com ele. Ele nunca falou comigo.
Até que um dia eu estava lá fazendo teste com alunos que iam lá para gravar, fazer teste de áudio comigo, para ver se a voz encaixava, se ficava legal. E o Pedro apareceu. Eu levei um susto. Ele falou: professor, você que está fazendo teste com o aluno para gravar um podcast? Ele falou assim, né? Aí eu falei: não era podcast, mas é assim, né? Tipo, Quando você meio que concorda, tipo, não é porque eu fiquei animado de ouvir ele querendo falar e querendo gravar. Na hora, eu arrumei tudo ali, montei os microfones e tal, não sei o que lá, eu arrumei um texto para ele gravar. Aí, depois disso, eu fiquei matutando. Caramba, eu preciso achar um texto legal para ele, né? Ele tem uma certa dificuldade com algumas palavras, com a dicção, então eu preparei um texto específico para ele. Eu acho que essa sensibilidade é importante, principalmente para alguém que tem uma dificuldade, seja ela qual for. Aí eu peguei e preparei um texto exclusivo para ele e convidei ele para gravar. E aí ele foi, gravou. Aí ele já estava já com um tutor, já, alguém que o acompanhasse. E depois que ele gravou, e ficou essa coisa, puxa, ele gosta disso. Se ele tivesse um podcast, ele poderia participar. Se tivesse um podcast, por que a gente não tem um podcast na ETEC, né? A gente já tem os instrumentos, já tem espaço, né? Podia gravar, podia fazer. Foi a hora que aparece aquela lâmpadazinha apareceu. Aí eu troquei ideia primeiro com o Zuin. Falei, eu podia fazer alguma coisa assim, a gente podia convidar os alunos para participar, colocar os alunos para fazer e tal. E aí comecei a trocar ideia junto com o Zuin, com o Wagner. A gente tinha um grupo, que era o grupo que cuida de eventos da ETEC. Eu fui incluído nesse grupo ano passado por causa da feira que teve aqui em novembro. Né? Que vai ter, aliás, spoiler. A gente quer fazer o MCTEC em 2 versões. A versão aqui e a gente quer fazer uma versão metaverso. Uau! Dentro de um ambiente metaverso. Não, e assim, Os projetos, o Sandro assim, a pessoa- arrasa demais na questão metaverso, né? Verdade. O Sandro arrasa muito. Aliás, parte do meu doutorado agora está dentro de comunicação em ambientes imersivos, Olha no qual aí. está o metaverso, né? Gente. Como eu já montei 2 cursos, né, no metaverso, né? O curso de Arduino que vocês viram, né? Eu coloquei vocês para ver. E o de Storytelling, né? Deixa eu voltar, já desviei já. Aí, como a gente tinha o grupo eu comecei a trocar essa ideia junto com o Zuinho, a gente começou a pensar, e aí surgiu o nome, até ficava assim, ETECcast ou ETECast, né? A gente ficava nessa discussão, aí foi o Zuinho que bateu o martelo, falou assim, não, vamos fazer ETECcast. Aí eu já fui pensar num logo, fui pensar numa coisa, aí fui conversar com o Wagner para fazer, né? Aí a ideia ficou, mas morreu por quê? Aí institucionalmente a gente teria que escrever o projeto e tal, e tem que fazer agora, né? Agora tem que escrever para lançar isso, né? Em HI, você, Paulo Souza, poder enxergar isso como algo que funcione de fato e não só um evento aleatório, né? Então a gente precisa agora desenhar isso, agora fazer toda a justificativa, objetivo, né? A parte burocrática, que foi quando assim eu acabei dando um chá, dando ideia, até que eu encontrei vocês nessa sala aqui. Gente, super por acaso. Tá? Muito Sempre por acaso. Aliás, o que vocês não sabem, eu acho que eles não sabem. Eu tava pé da vida. Claro que eu sei, Sandro. Eu tava pé da vida, porque eu tenho uma dificuldade de ter espaço para trabalhar aqui, até que eu achei essa sala aqui. O próprio Wagner sugeriu que eu viesse para cá, e aí eu venho para cá, monto meu escritório aqui e trabalho aqui nessa sala, né? Até que um dia, né, um professor disse assim para elas na minha frente: não, o Sandro, você pode ir para outra sala, né? Assim como se o meu problema sempre é esse, né? Eu não tenho uma sala para trabalhar. Ficava na biblioteca, às vezes eu fico aqui no refeitório, às vezes eu fico aqui no corredor, aqui da frente, até surgir essa sala. Eu falei, até que enfim eu tenho um lugar para trabalhar. No primeiro dia que ele trabalhando na sala. Foi no primeiro dia, não foi? Você estava trabalhando aqui? Eu acho que já era o segundo, já tinha trabalhado aqui um dia. Aí eu fui tomar um café só, aí eu tava lá, elas falaram, tem gente usando lá, era eu, né? Aí o professor fala assim para elas, não, é o professor Sandro. Mas professor Sandro, o senhor sai, né? Você pode ir em outro lugar, ele trabalha em outro lugar, pode deixar, gente, ele trabalha em qualquer lugar aqui.
Aí eu. Assim, a pessoa não falou por mal, mas Não. ela, na verdade, acho que ela pensou assim, poxa, o professor ele pode trabalhar em qualquer lugar, mas de fato eu fiquei chateado por pensar assim, poxa, parece que eu sou descartável, né? Ela não pensou isso, a pessoa não pensou isso. Mas eu me senti na hora, né? Aí eu vim aqui para tirar as minhas coisas, eu vim aqui para Posso tirar abrir um minhas coisas. parênteses? Vamos abrir um parênteses. Falando, a Lívia percebeu. Eu também percebi, assim, que, tipo, Não. a resposta do professor foi uma resposta, tipo, Eu lembro da tá bom, cena na minha cabeça. eu também consigo lembrar. Dele pegando café nessa mesma xicrinha aqui, ó. Nessa mesma xicrinha. E aí, eu lembro que a gente tava vindo pra cá, aí ele falou, nossa, eu acho que ele não gostou nem um pouco disso. Aí eu falei, nossa, mas será? Mas Eu essa, acho. essa é a parte da vida, que a gente tem que aprender a abrir espaço no coração para isso não virar, porque o que pode acontecer? Eu pegar um ódio mortal de vocês, né? E não querer conversar. O pessoal que me tirou foi da o que eu sala, achei né? que ia acontecer. Mas abrir espaço no coração para que os desencontros possam se tornar encontros. Assim, a vida, como que é? Você recebe uma tijolada, você pode fazer duas coisas: construir um muro ou construir uma ponte. Né? Aí eu teve uma tijolada aquele dia, porque, poxa, eu tava com a minha sala pronta, eu tava Tava trabalhando. tudo orçamento Tava tudo organizadinho. Aí eu vim aqui para tirar tudo, para levar não sei lá para onde, né? Aí E pra a gente trabalhar. precisava dessa sala, tá, gente? Só explicando. E elas precisavam da sala. Precisava desse espaço. Mas aí a coisa, graças a Deus, migrou pra gente fazer uma ponte, né? O que foi bom, foi maravilhoso. Muito bom. Que bom que Agora a é gente só fez uma eu ponte. vou contar um pouquinho da minha visão dentro dessa história do te tirando da sala. Mas eu tenho uma ideia melhor. Ah, Conta agora como surgiu a ideia do podcast, porque uma hora vai ter uma intersecção. O dia que você chegou na sala e eu fui deslocado daqui. beleza, vamos lá. Tudo começou quando, Mike? Você acho que foi março, Do fevereiro? representantes foi, acho que. Não, abril, antes de maio. Tipo, a primeira reunião de representantes. Foi abril? Finalzinho de abril, porque Eu acho demorou que foi um tempo. final de março, início de abril. Eu acho. É, Não porque, faço ideia, só peço. porque demorou um tempo. Eu falei pra ela, foi tipo, assim que acabou a reunião de representantes, no outro dia, eu conversei e falei pra ela, o Wagner tem a ideia de fazer um podcast. E eu lembro a roupa que eu tava, aonde eu tava, a hora que você me contou essa notícia. A Lívia é muito metódica, então, tipo assim, às vezes, eu esqueço a roupa que eu usei ontem. Aí eu pergunto pra Lívia, ela sabe exatamente a roupa. O sapato, o acessório, a pulseira. Tudo. Tudo. Coisa de gente meio doidinha. Tudo. E aí, assim, o que acontece? O Mike me contou dentro do 709. Eu tava sentada, eu tava em pé, virada, assim, segurando assim. O Mike me segurando, inclusive, porque tava muito lotado. Ele virou assim pra mim e falou: Ai, ontem eu tava na reunião lá do representante e o Wagner falou pra mim que tá com uma ideia de podcast. E aí ele falou assim, você comentou comigo que tinha vontade de trabalhar na rádio. Quem sabe, né? Não é legal pra você treinar e tal. E assim, isso começou com a Lívia desse tamanquinho, que sempre quis, tipo, trabalhar na rádio, trabalhar nessas coisas assim, mesmo querendo, sei lá, ser médica, sabe? Sem querer nada muito. Mas eu falava assim, não, eu quero um dia trabalhar na rádio e tal. Aí beleza, aí eu contei pro Mike que eu tinha essa vontade, que eu achava super massa. E o Mike, nesse dia, dentro do 709, me contou que o Wagner na reunião falou que tinha uma ideia de podcast aqui, só que tipo, tava parada a ideia e ninguém tinha continuado. Só que nessa época eu ia começar as minhas aulas teóricas da autoescola. E são 9 dias seguidos que eu não ia ter tempo de pensar em outra coisa, até porque eu ia sair da autoescola e vir para a escola, da escola ir para academia, acordar cedo, fazer lição, enfim, eu não ia ter tempo de pensar em outras coisas. Quando terminou as aulas, eu lembro que eu assisti um filme por recomendação do Mike, chamado Certas Pessoas, da Netflix. E o filme é sobre um cara, tipo, na verdade o filme não é nem sobre podcast, nem nada, mas o cara tem um podcast, ele é judeu, ele tem um podcast com a melhor amiga dele sobre cultura e pá, tipo, só bate-papo. E
Assim, resumidamente, no filme é sobre falar sobre diferença de culturas e tal. Quando começou o episódio e ele tava gravando um podcast, eu falei, putz, tem a ideia do podcast da ETEC. Eu lembro que eu fiz essa logo que tá atrás de vocês assistindo o filme. Eu fiz assistindo o filme a logo. Tipo, eu tava vendo o filme e fazendo a logo. E aí eu comecei a pensar em todo o significado de logo e tal. Eu falei assim, caraca, legal. O ETEC é de ETEC, eu tô olhando ali. Então, ETEC é de ETEC. O C, ele cai porque é como se, tipo, ele estivesse migrando de uma coisa para outra. De ETEC para cast, né? E o cast ali, ele é aceso porque só na minha cabeça faz esse som. Na cabeça de mais ninguém. Mas é aquele sonzinho, tipo, um negocinho ligando assim... Sabe, luzinha ligando? Na minha cabeça o som faz, mas na cabeça de mais ninguém ele faz. E aí é como se ligasse a luzinha assim, e o microfone é para representar um podcast. E aí eu cheguei nessa logo. E eu comecei a pensar em convidados. Assistindo o filme, eu comecei a pensar em temas e convidados. Eu cheguei para você na segunda-feira com, acho que era 5 ideias de temas e convidados, lembra? E logo. Eu pensei em várias coisas e mostrei pra ela. E nisso, a Suelen nem sabia que eu tinha tido essa conversa com o Mike, nem nada. Eu só falei, então, eu tava pensando num podcast da ETEC. Aí eu cheguei e falei assim, então, aí eu pensei nessa logo aqui. Pensei com tudo pronto. Eu falei, que isso, gente? Pensei nos convidados. Eu achei até que ela já tinha falado com o Wagner. Eu lembro que você, tipo, demorou um pouco pra falar. Demorei uma semana depois que eu fui falar com você. Eu lembro de ter falado, amiga, vai lá, fala com ele, mostra a sua ideia, talvez dê certo. Vai lá. Uhum. Sim, ela tinha me falado, ela falou, vai lá, mostra. E aí eu demorei uma semana. Eu tinha mostrado, acho que foi na segunda pra você. Na outra segunda eu decidi que eu ia falar com o Wagner. Só que o Wagner não vem pra escola de segunda-feira. Na hora que eu subi na sala e falaram, o Wagner não tá aqui, eu falei assim, amanhã eu volto. Se amanhã ele não estiver aqui, eu não volto nunca mais, porque não é pra ser. Quando foi na terça, eu subi de novo e ele tava. Eu falei, bom, tá, beleza. Aí então vamos ver. Aí eu entrei na sala, falei, então, Wagner, eu tô com uma ideia aí de um podcast, não sei o quê. Aí eu mostrei pra ele, falei, pensei nessa logo, pensei em tais convidados, em tais temas. Aí ele falou, tá, mas você tem alguma experiência? Eu falei, não, nenhuma. Tem cara de pau. Eu tenho cara de pau, eu tenho criatividade, experiência nenhuma. Ele falou, não, beleza, a gente faz, a gente dá um jeito. Aí ele falou, pensa em 10 convidados, em 10 temas. E eu vou falar com a Rádio Prima, pra ver se a gente consegue fazer uma coisa em parceria. Porque eu falei pra ele, e aí eu falei, não, e aí eu sempre tive vontade de trabalhar na rádio e tal. Então eu pensei nessa ideia aqui e mostrei. Nisso ele falou assim, eu vou ver se eu falo com a rádio pra você conhecer a rádio e tentar trabalhar lá, sei lá, né? Ter algum programa lá, alguma coisa. O meu foco era o podcast aqui. Tipo, eu falei, não, se ele tá topando, tá beleza, ótimo. Pensei em, acho que 2, 3 dias, quando foi na quinta-feira, eu enviei documento pra ele com uns 10 temas e 10 convidados. Falei, não, tá pronto. Pouquíssimos dias. Eu tive terça, quarta, na quinta eu enviei. Acho que foi na quinta. Eu enviei o documento e falei, pensei nisso aí. Mandei pra ele. Aí ele falou, bom, pode dar continuidade no projeto. Aí eu falei, agora vem a parte difícil. Aí ele falou assim, escala umas pessoas pra trabalhar com você. Aí na hora me veio o Mike, que foi quem falou a ideia pra mim, e a Suelen, que já tava sabendo da ideia. Falei, bom, vai ser os dois. Olhei pra eles e falei, então, eu tenho um projeto de TCast, vocês vão trabalhar comigo. Nem perguntei se queria. Eu falei, vai sim. Eu lembro que quando a gente tava numa aula, e aí a gente sempre conversa bastante na aula, né? Aí ela falou... Conversa não, porque não pode. Só quando tá tranquilo, tá, gente? Eu lembro dela sempre falando... E vocês podem me ajudar? Você falou alguma coisa assim, vocês podem me ajudar? E eu fiquei meio assim, porque eu achei que eu iria estar na frente das câmeras, sabe? Fazendo essa coisa que ela faz, entrevistar e tal. Eu me senti assim, ai amiga, não sei. Ela, não, é só pra me ajudar. Porque eu vou precisar de gente pra ficar por trás das câmeras. Por isso, eu participo mais atrás, bastidores. Exato, bastidores. Já tá. Eu já tô botando todo mundo pra filmar já. Isso que eu ia falar, bastidores, mas é o segundo episódio que a gente aparece. E eu já apareci na rádio, não tá no meu contrato, eu quero salário aí, tá? Foi mal, né? Você subiu o cargo. Pode continuar, amiga, só. Aí, beleza. Quando foi isso aí que aconteceu, beleza, a gente conversou e falei, então, a gente precisa marcar. Aí a gente ficou 1 semana andando pela escola pensando em locais pra gravação, na verdade.
A gente ficou andando, pensando, o Mike dando ideia, eu dando ideia, a Suelen pensando, mentes pensantes. Aí a gente encontrou essa sala um dia. Que a gente falava, nossa, horrível a collab dividida no meio, não sei o quê. Hoje é a melhor coisa que aconteceu. Aí a gente encontrou essa sala e falou, bom, vai ser aqui então, hein? Salinha bacana. 10. Aí chegamos na salinha, eu falei, gente, ó, na próxima terça-feira tô livre, a gente pode marcar uma gravação, um teste de câmera, um teste de gravação, uma idealização e tal. Nossa, tá difícil aqui do lado. Uma idealização e tal das coisas, e aí marcamos pra próxima terça. Aí chegou na história do Sandro. A gente chegou aqui, 9, no mesmo horário que a gente chegou hoje, 9 e pouco. Foi 9 horas? Eu não Foi, 9 e pouco. A gente veio aqui, olhar a sala e tinha coisas aqui. Aí eu falei, nossa, isso tem umas coisas, né? Alguém tá usando, vamos falar lá na sala dos professores. Mas não tinha ninguém. Então a gente falou, beleza. Não tinha ninguém. Aí a gente foi lá na sala dos professores, estava o professor Sandro, assim. Detalhe, eu já tinha escutado falar de pessoas do terceiro ano do ano passado, ou seja, não estão mais na escola, então eu posso falar que você era muito chato. Sou. A professora sou. Então, aí eu falei assim. Eita, hein, meninas? Esse professor não sei. Mas aí, beleza. Aí, chegando lá na sala. Falei, então, tem gente usando aquela salinha da collab. Aí falaram, é o Sandro. Mas o professor Sandro pode tirar as coisas dele de lá, né, Sandro? O Sandro tava assim, ó. Tipo assim, você tava enchendo o seu cafezinho, aí você virou e falou assim, posso? Aí você pegou a sua xicrinha de café assim e falou, tá bom, né? Aí, beleza. Aí veio eu e Suelen pra cá, pra sala. Mike tava atrasado. Um bálsamo, né, Mike? Um bálsamo. Sempre atrasada, coitada. Nada, né? Coitada. Não, eu atraso, mas é por um bom motivo. Não, a gente sabe que você já tinha avisado que ia chegar atrasado. Tudo bem. Aí o Mike não tava aqui ainda, então ele não sabia dessas coisas que estavam acontecendo. Quando a gente chegou aqui na sala, o professor veio depois atrás tirando as coisas dele. Nossa. Eu falei assim, nossa, hoje o Sandro mata um. Que clima assim de gelo, tenso, eu bravo no lado. Silêncio. Vocês não falavam entre vocês direito, assim, tipo, um olhando pro chão, meu Deus do céu, atrapalhando o trabalho da Porque a gente também professora, tava vai sem ficar bravo. Porque eu tinha percebido que a outra pessoa tinha falado, entendeu? Então eu sabia, na hora que a outra pessoa falou, não, mas o professor Sandro pode tirar, e você tava assim, posso, né? Deu pra Tem notar. escolha. Tipo assim, deu pra notar. Mas vocês não viu, depois vocês saíram, alguém que estava lá na sala, estava do outro lado, aí brincou com a história. Aí falou em voz alta, Sandro, você pode mudar, né? Você vai para qualquer lugar, né? Zoando daí, né? Tirando sarro. Já pegou no céu. Não, porque professor é a pessoa mais assim, né? A gente é assim mesmo, a gente zoa um com o outro. E a gente faz isso pra brincar mesmo, né? Não é nenhum. Imagina, mas é que foi na hora, foi bem assim. Gente, foi assim. E aí o Sandro Mas na hora que eu tirando. cheguei, vocês já estavam conversando. Já Não, tava... na hora que você chegou, tava tudo lindo, clima amigável. Porque foi Graças a a mesma velocidade que surgiu uma tempestade, bateu o vento e já ralhou. Exatamente. E aí, assim, você tirando seus materiais aqui da mesa, num clima, sabe assim, Rolando você... cabo devagarzinho, assim, meticulosamente. Eu lembro dessa cena, e eu e a Suelen ali no canto, assim, E eu olhava pra ele, ele olhava pra mim. E na minha cabeça tava assim, meu Assim, Deus. mas eu acho que eu tava rolando, porque eu tava curioso para saber. Eu saí daqui por que motivo, né? Assim, se fosse para. Porque dependendo do que fosse, eu ia lá reclamar, né? Falar, pô, mas você tirou da sala, tipo, para. Às vezes você tinha que ouvir um audiolivro, resolver que fizesse na biblioteca, né? Aí eu acho que eu tava assim, mais querendo saber o que estava acontecendo. Por que eu tô saindo daqui? Né? Até que eu. Oi? Você perguntou pra ela? Eu perguntei, porque. aí chega o bálsamo. Porque tava o professor bravo, enrolando os fios lentamente, e eu estremecendo. Eu, a minha cabeça assim, meu Deus, esse homem não vai falar esse fio logo, não.
Não, e aí Um negócio assim, sabe? tava um gente? clima. Aí eu resolvi falar, eu resolvi puxar o assunto com a Sueli. Eu falei, não, então isso aí a câmera a gente pode pôr assim, sabe? Né? Aí posiciona assim e tal. Aí o Sandro, vocês vão fazer gravações aqui? Eu até, sabe assim, sabe aquele meme? Não sei se você já viu assim, do ratinho, que aí é um meme que a pessoa tá com um filtro de ratinho, assim, aí foi mais ou menos isso, assim, tipo, vocês vão fazer gravações aqui, sabe? Assim, Aquele meme do menino com o orelhão. Aí eu- aí você soltou, vocês vão fazer gravações aqui? Aí a gente. Aí eu fui, né? Aí eu já. A Suelen ficou brava lá no. Gente, eu falei pra Lívia, amiga, ainda bem que você, tipo, é o tipo de pessoa que conversa, porque eu vi que tava um clima estranho. Então, tipo assim, eu iria me manter calada, não ia falar nada independente do assunto, porque eu falei, meu Deus, vai que. Porque eu já tava assim, nossa, a gente tirou ele da sala dele, e tipo, nunca tinha te visto nos corredores. E aí eu falei, meu Deus, gente, esse homem tá bravo com nós. Aí eu vou me manter calada, né? Porque vai que ele fica mais bravo. Só que eu tava tão feliz com o projeto que, tipo assim. Nada me abala. O Sandro bravo, eu, Bom, Aí eu falei, não, então é porque eu tenho um podcast, uma DTcast, não sei o que, não sei o que. Aí o Sandro. Mas ETCast. O Sandro ficou assim, ó. É, Aí eu peguei e mostrei, ó, essa daqui é a logo. Aí nós pensamos em tais convidados, não sei o quê. E o Sandro assim, ó, bravo. Porque até então ele tava bravo, né, com a gente. E aí eu contando as coisas. Não, eu mostrei logo, não sei o quê. Pode. quando a Lívia falou, não, porque a gente vai gravar um podcast da ETEC chamado ETCast. Aí o Sandro, eu lembro, eles estavam cada um de um lado da sala. Aí o Sandro, mas esse projeto é meu. Pronto, gente. Aí dentro de mim tava assim, não, é meu, eu que criei. Gente, ficou assim. Sabe a Avenida Brasil, quando parava? quando vai acabar a novela vai Aí ficar preto e branco. A pessoa assim, foi os dois. Aí o meu A gente ficou assim, Esse projeto é meu. Não, é meu. esse projeto é meu. Não, eu lembro, você falou, não, mas esse projeto é meu. Aí eu, não, é meu. Eu lembro que eu falei, não, é meu. Aí ficou um disputando de quem que era o projeto. Foi muito bom. Muito bom. Foi muito bom. Eu lembro que eu fui procurar a logo que eu criei Procurou. para mostrar que, não, olha, tá aqui, ETCast, tá aqui. Entendeu? Aí você Olha, com data e tudo. E aí foi muito legal, porque você mostrou sua logo completamente diferente da que eu tinha feito, Outra. né? Outra vibe. E aí a gente sentou pra conversar, né? Que aí na hora que você falou assim, não, então eu também faço gravações, eu tenho um podcast, não sei o quê. Aí entrou no papo. Nisso o Mike chega, eu e o professor. Sim, não, eu também acho que a câmera, eu lembro da gente desenhando as posições de câmera. Mas É. foi outro dia. Aonde Foi era de Não, novo. eu cheguei e tava Foi no falando dia. da sala virtual, alguma coisa assim. Eu falei, mano, não era ETCast? Eu entrei no É, que eu tava mostrando. a pessoa tava mostrando a sala virtual dele. Eu tava entendendo nada. É, o Mike, É coitado. porque a gente viajou para variar, né? Foi longe, aquela história. Os mentes pensantes foi longe, longe, longe. Foi longe. Mas foi muito bom, assim. Mas Como é que foi aí, pra você chegando e falando, então, eu vou criar um podcast no ETCast? não, foi só surpresa mesmo, né? Depois a gente chegou à conclusão de que realmente não tem um nome, né? Aham. Tanto que outras ETECs já tem ETCast também. Eu acho que logo vai virar, acho que alguma coisa comum, né? Vai ser um projeto em todas Das as escolas terem ETCast, assim, vamos dizer. Mas aqui foi o primeiro, isso que vale. Isso que A vale. ETEC de é Montemor é a primeira. Mas eu gostei porque voltou uma coisa que eu já queria, que era a gente criar um podcast para os alunos tocarem. Eu não queria eu fazer um podcast, porque a minha cultura é outra, o meu tempo é outro, a minha linguagem é outra. Se eu fizesse um podcast eu falando com o aluno, ninguém ia ouvir, porque eu Você é o adulto da relação. Exatamente, é o famoso tiozão da Suquita forçando a barra para parecer legal. Aham. E eu não sou esse cara, eu sou mala, eu sou chatão, porque eu sou da minha época, eu tenho 50 anos. Eu queria que os alunos fizessem um podcast. A única coisa que eu tinha era a experiência da edição, de equipamento, de gravar, de produzir, é isso que eu tinha. Então, eu queria realmente, eu precisava de alunos que quisessem.
se a gente tivesse se conhecido no ano passado, e quando eu tive aquela, lá em novembro, eu tive a ideia, e a gente tivesse conversado, esse negócio teria nascido muito antes. Teria pensado mesmo. muito antes. Seria mesmo. Eu sei que foi um baque muito grande, assim. A hora que eu falei assim, então a gente vai gravar um podcast, um podcast. Eu até tinha esquecido dessa cena, ainda bem que você Gente, lembrou. na minha cabeça não tem como esquecer essa cena, porque foi tão icônica. Ele falou, não, esse projeto é meu. Eu falei, gente, pronto. Agora foi. Se ele já tava bravo, agora Mano, eu não achava que ia Agora já acontecer. era. Mano, passar um tempo. Não vai, porque eu não tava vendo tipo, os equipamentos, não tava vendo nada acontecendo. Aí quando nós verdade, isso é um pegou, pouco importante, né? porque foi o professor que veio com os equipamentos iniciais. Tipo, foi tudo dele assim. E também quando a gente foi na rádio, que a gente chegou, pegou, entrou no carro, eu falei, caramba, tem na rádio pra conversar de um projeto. Eu falei, caramba. Tem a história do ETCast na rádio também, né? Porque assim, foi muito. Eu também falei, mano, isso aqui. Sei não. Porque a gente tava pensando em gravar com telefone, professor. Tipo, a gente tava assim, em situação lamentável, situação de barril. Vocês têm noção que, assim, se não fosse esse encontro entre nós e o Sandro, a gente não teria essa estrutura que a gente tem hoje. Porque a gente não sabia mexer nesse aplicativo. Foi o Sandro que instruiu o Mike a mexer nesse aplicativo. Questão do que precisaria. A gente também não tinha noção. A gente tava realmente dando a cara a tapa, entrando na cova dos arroz. Tava mesmo. Sim. E foi saber de nada. legal que nesse meio tempo também, a gente não sabe, né? E agora a gente já tem uma ideia, né? O quanto a escola estava entendendo que era um projeto sério. Porque os recursos eram limitados, né? A gente tinha algumas coisas que já eram da escola, Que mas era não um tinha tripé. iluminação ainda, não tinha. Não, As webcams a gente pegou com a própria escola que tem, mas a gente, coisas assim que foram chegando depois foi porque a escola percebeu que o negócio chegou o softbox, Chegou os braços articulados já são da escola, eu trazia os meus, né? Trazia o Eu trazia seu. os meus, aí a gente conseguiu esses 2 microfones legais para poder fazer uma interface. presentinho do Sandro. Presente do Sandro. Gente, eu lembro que o Sandro, ele vinha com um carrão assim, enorme, cheio de equipamento. Agora hoje ele chegou com um fiozinho. Eu sempre trago alguma coisa. Uma coisa que facilita. Hoje ele Eu sou essa pessoa que quando eu me apaixono por uma coisa assim, por um projeto, por uma ideia, eu mergulho. Quebro a cara muitas vezes, mas eu mergulho, dou sangue, eu gosto de ver, eu gosto de... Eu sou tão imbecil às vezes. Eu lembro que eu era solteiro, morava em Campinas, morava sozinho. E aí no condomínio que eu morava, a gente trocou uma ideia assim com o pessoal, que morava, todo mundo morava fora, todo mundo estudava na região e morava fora. Era de Minas, lá em Campinas os campineiros não se conversam muito, mas gente que vinha de Minas, que vinha do interior de São Paulo, que vinha eu que era de Santa Bárbara, a gente, lá no prédio a gente conversava. Então eu conversava de porta com porta, sabe? De atravessar o corredor, bater na porta, pegar uma caneca de açúcar emprestado. Fazia muito isso. E aí uma vez lá com o pessoal falando assim, não sei o que lá, final do ano, o pessoal tá indo embora. Eu falei, acho que eu vou fazer uma recepçãozinha lá em casa pra gente se despedir do ano, né? Porque todo mundo ia pra casa, né? Então é que dia, sexta-feira à noite, você escola lá em casa? Sexta-feira, tá bom, sexta-feira a gente vai, tá? Ficou assim, né? Passou a semana, chegou na sexta-feira. Eu lembro que eu fui no Pão de Açúcar, né? Eu gastei o meu 13º, comprei queijo, comprei suco, comprei um monte de coisa, fiz enroladinho de presunto, não sei o que lá. Aí, por quê? Porque era uma coisa boba, que era só para falar tchau, e eu enfiei a cabeça. Ninguém lembrou. Aí eu lembro que eu bati na porta de um colega lá, de duas meninas que faziam odonto, inclusive. Elas ainda não tinham ido embora para casa ainda, estavam por lá. Eu falei, tava esperando o pessoal lá em casa, ninguém apareceu. O fulano acho que já foi. Eu lembro que eu vi ele na hora do almoço, ele pegou o carro e foi embora já. Fulano também. Aí uma olhou para outra assim e falou, nossa, só ficou nós. Aí elas foram lá em casa daí, né? Aí foi eu e mais 2 pessoas para comer um quilo de comida, né? Porque, eu sou assim, semana passada eu falei que ia trazer café, né? Eu trouxe coisinha de moer café. Eu trouxe 3 tipos de grão diferentes. Aí eu trago, porque falou é uma coisinha assim. Eu
faço um evento, eu transformo num evento, eu tenho esse E a problema. festa e solta foguete. Aí eu falou de gravar a primeira vez, lembra? E aí na primeira vez eu trouxe o carrinho, porque eu trouxe as câmeras, trouxe os braços, trouxe o Ai, microfone, muito bom. deu uma mesa de som, Não, lembra? até eu chegar naquele momento e ver o carrinho dele e eu tava, meu Deus, como que ele vai fazer esse negócio sem nada? Nem a gente sabia como a gente ia fazer, a gente não tinha tripé. Enfim, a gente tinha o quê? Uma logo, um sonho E uma apresentadora só. Era isso que e dois assistentes. Mas sempre me comoveu o fato de que a equipe de vocês ela manter uma sinergia legal. Muito legal isso, muito legal. Porque você tem pessoas que sonham a mesma coisa, mas todas querem estar no mesmo lugar, o sonho vira uma competição, né? E vocês já tinham meio que intuitivamente os lugares de cada um, né? E eu, quando acabei chegando para somar, havia um espaço faltando, né? havia. Que era Uma justamente lacuna. aonde eu acabei ajudando vocês, e isso é muito legal. Eu fico super feliz quando eu recebo o link, vocês estão lá na rádio lá, e aí ou eu vejo vocês já trabalhando, já produzindo, assim, é muito legal, porque a minha passagem pela vida de vocês foi curta até, né? Assim, não que eu não parei, não vou morrer semana que vem, mas Que bom. mas assim, a ideia é que vocês agora continuem sem mim, né? Assim, o ano que vem, nos próximos anos, vocês não precisam depender. É só para ajudar mesmo, né? A fomentar. E isso para mim já é um presente, é muito legal. Ai, muito gostoso, sim, porque pra mim é a realização de um sonho. Eu não sei para os outros dois. Acredito que vocês não queiram continuar na área da comunicação. Não sei. O Mike eu sei que não. A sua eu não sei. A sua é psicologia, o meu é programação. Programação. Calma aí, não bate o martelo. Ele falou? Não sei, talvez. Eu não sei, gente. Tô aí aberta a várias coisas. Eu acho que é por isso que eu entrei de cabeça nisso também. Que eu sou uma pessoa que eu quero saber o que eu vou fazer. Então, tem uma oportunidade de fazer uma coisinha ali, de gerir uma rede social, eu vou lá e faço isso. Porque eu quero me encontrar em alguma profissão, em alguma coisa que eu olho, que eu faço e eu olho assim. Eu também, tipo, É isso que eu quero fazer, sabe? eu falei, eu não trabalho, eu tenho esse tempo livre, pra que não aprender mais alguma coisa? Então, na hora que eu vi, tipo, eu vi como E eu que amo funcionava também. o aplicativo. E também eu amo as pessoas, quando vem aqueles convidados que você ouve assim, caramba, igual teve a mulher da 3M, eu fiquei, mano, prestei atenção, não consegui. Marcinho. Tinha vez que eu moscava que o professor já falava, Mike, corta a câmera, eu tava prestando atenção nela. Assim. Eu tive que dar um toque. Muda a câmera pra ela, Mike. Eu tava olhando pra E ela. assim. ele tava curtindo a entrevista que acabou esquecendo os botões. Igual foi a Diana na rádio, tipo, eu gosto de ficar ouvindo os outros falar, eu falei, mano, muito legal isso. E é muito uma coisa de muito aprendizado, né? Porque, por exemplo, pra você é a realização de um sonho. Pra gente, pode ser que não seja É a um realização conhecimento. de um grande sonho, mas além de ter um conhecimento, a gente está trabalhando em áreas que a gente gosta. Porque, por exemplo, o Mike, ele tá lidando com a tecnologia, que é uma coisa que ele já faz no dia a dia. E eu tô lidando com redes sociais, que é uma coisa que eu amo fazer. É isso que eu quero fazer para minha vida? Não sei. Talvez seja, talvez não. E assim, eu até tava lembrando aqui agora, eu lembro do dia que eu desci aquela escada lá, depois de ter falado com o Wagner, e o Mike tava sentado na ponta da escada, e ele me viu descendo. E eu desci assim, maravilhada. Não tinha nada acontecido, nada tinha acontecido. Tipo, o Wagner só tinha Você só falado. tinha um ok, né? Eu só Só tinha tinha um um ok. E assim, eu desci maravilhada, desci muito feliz. Aí eu lembro que o Mike veio atrás de mim e falou assim: o que aconteceu? Que você desceu tão feliz assim? E aí eu falei, nossa, deu tão na cara. Ele falou, cara, você desceu rindo. Eu falei, eu tô muito Foi feliz. mesmo, ela Porque, passou pulando. Gente, não, eu tava muito feliz. falando sobre isso, eu lembro do dia que a gente tava na sala, e aí foi depois dessa conversa que a gente teve desse encontro e tal. E aí você fez um papelzinho com uma determinação de espaço. Tipo, a câmera vai ficar virada pra cá, e a gente testa a câmera virada pra lá. Enfim, você lembra de um papelzinho que você chegou a rascunhar? Tá, a gente levou esse papelzinho pra aula. Nisso, no meio da aula, o professor explicando matéria. E aí eu olhei Coisa pro lado. importante Coisa acontecendo. importante, né? Aí eu e a Lívia, a gente senta de dupla. Eu olhei pro lado assim, a Lívia tava com o papel na mão e ela tava assim, nossa, isso aqui vai dar muito certo. E eu olhei assim, e muito de Eu rabisco. também, só que um monte de rabisco. Quem não estava no momento presente não sabia o que
cada um daqueles rabiscos funcionava, sabe o que era aquilo? Tanto é que eu peguei assim, eu falei pra um amigo que estava atrás da gente, o que você tá vendo aqui? Ela falou que era o quê? Ela Rabisco, ela falou, eu acho que você tava aí no TED e rabiscou umas coisinhas. ela tinha falado um negócio assim mesmo. E a Lívia tava olhando maravilhada para aquilo. E eu acho que, não sei, eu acho que foi um encontro de pessoas que estavam ali para fazer acontecer. A gente não sabia como, no caso, antes de encontrar o Sandro, a gente não sabia como, Não sabia. como Meu que ia Deus. rolar isso, mas a gente Eu tava olhava determinada, também, principalmente a Lívia. Aquele papel aí, teve um monte de outras, não vai precisar disso, disso, disso e disso. Mas não tem isso, não tem, Tem isso, não tem isso. Tudo que a gente não tinha. Não tinha nada. Gente, e assim, eu tava muito feliz. Uhum. Muito, muito, assim, muito feliz. Eu não sei nem. Radiante. Eu tava muito feliz. Até hoje eu tô muito feliz. Tipo, ai, gravação do ETCast. Gravação do ETCast, sabe assim? Chega, acorda saltitante, nossa, acorda 5 da manhã. Às vezes a gente chega aqui, a gente estuda no período, como tá. fala, vespertino. É, Ó, chique, né, gente? matutino. Mas, Enfim, a gente Vespertino, noturno. vespertino, a gente estuda à Matutino. tarde e aí a gente tem dias que a gente chega pra gravar no horário do pessoal da manhã. E a gente só sai daqui no nosso horário normal. Fica 12 horas na escola. A gente fica na escola. E eu nunca reclamei, particularmente, às vezes é difícil acordar e levantar da cama. Eu venho só por causa do difícil. pão, da Sueli, da marmita que eu ali atrás, entendeu? Não trouxe pão falando aí em hoje. pão, vou denunciar aqui. Professor, você acredita que a Suelen trouxe 3 pão com salsicha, tá? Depois eu conto outro lado da história. 3 pão com salsicha. O que você imagina? O que você imagina? Um pra Suelen, um pra mim e outro pro Mike, né? A Suelen comeu o outro, foi lá, esquentou os 2 pra ele e mandou-se pra dentro. É lógico. Não, mas ela não tinha. Gente, Mas eu ele não tá em queria fase o de pão. crescimento. Mas eu não A gente queria tem o que pão. entender. Esse era o outro lado da história. Eu não queria o pão. Mas assim, Vou fazer 15 anos. ele nem meu perguntou. treino. Sabe quando a pessoa nem pergunta assim, você quer o pão? É seu? Comer? Não, ele só foi lá e 15 anos do perguntou. pai tá chegando, hein? 15 anos. Em fase de desenvolvimento. gente. Tá aí fazendo. Sabe o que eu acho que tá faltando? A gente desenrolar a história na Rádio Prima. Ah, é verdade. A Eu acho história que da tá rádio. faltando. Essa me deixou bem feliz. Então, o Wagner, naquela vez que a gente conversou, ele disse pra mim que ia tentar conversar com a rádio pra ver se, tipo, eu poderia conhecer e tudo mais. Até então era só conhecer. Aí, nesse meio tempo que ele tava tentando marcar e tal, a gente fez no primeira gravação teste. Lembra? Uhum. Foi uma Já na feito outra. aqui. Foi feito aqui. Na outra terça-feira. Na terça-feira que a gente se conheceu, na outra. Eu lembro que deu um problema com o microfone, porque é muito Deu. próximo um do outro, tava dando eco. Aí o Wesley Som ajudou a gente com alguma configuração básica tal dia. Eu lembro que a gente mexeu em captação, porque a gente tava usando a mesinha, né? Sim. Agora a gente tá usando um conversor USB direto. Mas na época a gente usava uma mesa, que era uma mesa de som com interface para computador. Aí então tinha que mexer na captação e tal. Agora é um pouquinho mais fácil. DJ mesmo. Agora tá mais fácil. Tinha que regular tudo. E aí, assim, tava tendo um problema com o som, mas a gente pra mim tava tudo muito feliz. Eu lembro que eu até postei no meu Instagram, assim, que eu fiquei muito, muito feliz, assim. Porque tava tendo. Gente, o áudio dessa. A gente gravou, eu acho que é o mesmo ainda, que a gente gravou aqui, lembra? Que a gente. Ou eu regravei no estúdio daí. Ok. Ou que a abertura, viu? Começa Foi agora. gravada nesse dia. Foi. Eu fiz na hora, eu lembro que a gente editou na hora, eu já olhei um Sony Vegas, Fez lá de novo, né? produzir. Não, lá, o da rádio a gente gravou lá, né? Mas esse que tem saído aqui, eu acho que é o mesmo que a gente. É o mesmo, não, é o eu mesmo. gravei no estúdio, Você só que regravou no estúdio? no estúdio lá em Santa Bárbara, no estúdio que eu uso lá. Eu lembro que eu filmei lá dentro do estúdio pra mostrar pra você. Verdade. Foi. Mas eu lembro dele gravando isso daí. Pode falar, Mike. Não, Eu até brinquei que eu queria gravar um ETCast lá um dia. Lá no estúdio lá em Santa Bárbara, que eu acho que ia ser uma experiência legal. Ia ser legal. A gente pode marcar. não, mas foi fazer um muito último, rápido. sabe? Tipo, ó, foi terça-feira foi isso, e na outra terça foi na rádio. Aí teve terça que foi outro teste que foi o que o Ronê lembra que Que saiu o som. Foi tudo muito, muito rápido. Tipo, muito rápido mesmo. fiquei traumatizado. Da hora eu fico olhando o áudio aqui pra ver se Toda hora ele olha. Já pensou, não tá saindo? Tipo, 50 minutos de gravação e não tá saindo. Não, com o Rony foi pouquinho, vai. Com o Rony foi 10 minutos. Foi 10 minutinhos. E o Rony depois voou com a nossa cara.
cara ainda. Veio zoar com a nossa É, cara. mas foi bem engraçado. Pena que a gente não gravou o áudio, viu? Não pegou. Porque você não consegue reproduzir aquele momento. Não, Eu acho que se você não pegar o Ainda mais o time, Ronei, que Na hora que eu olhei, eu aleatório, vi que né? o Ele áudio é tava assim, ligado. Eu falei, eu "Não é quero gravar possível." um bate-papo com ele ainda. A gente precisa marcar. É que o tesouro nunca tem tempo. tesouro. O tesouro. Então, aí, voltando lá no assunto da rádio, né? Que a gente. Mas é que é muito legal, assim, esse ponto. E aí a gente fez essa gravação aqui, esse teste. Quando foi na outra quinta, o Wagner chegou aqui na sala e ele tinha conseguido marcar pra gente ir lá na rádio. Eu e Mike, saltitantes, Sueli já conhecia a rádio, né? Então, É, assim, já você já sabia o que tava rolando e tal. Aí ele perguntou se o professor Sandro poderia levar a gente, não foi? Foi. Aí você falou, não, eu venho, levo eles, beleza. Aí Eu lembro que chegamos. veio com a minha esposa, né? Ela veio que ela ia ficar com Sim. o carro, ela deixou a gente na rádio. e foi. verdade. Sim, sim, sim. E aí a gente voltou de Uber, né? Até. Nossa, foi muito gostoso. E aí, assim, chegamos lá na rádio. Ele falou assim: ah, então, o Wagner falou que vocês tinham um projeto aí. Aí o Sandro, eu consigo mostrar aqui. Abriu o notebookzinho, mostrou. Aí eles ficaram, assim, embasbacados, né, professor? Você... Que mesmo primariamente a qualidade já era boa, né? O primeiro teste nosso foi muito bom. Foi Muito bom. Ele não era assim completo porque a gente não tinha assunto, não tinha pauta, a gente estava testando câmera e A áudio gente só, tava né? falando sobre que músicas. Músicas. Aí eu tenho esse episódio gravado. Eu também tenho. Esse episódio é muito bom. E aí a gente tava falando assim, eles amaram, falaram, não, mas vocês podem vir na próxima terça, né? Foi na outra terça, foi numa terça-feira. Na verdade, eu acho que naquele dia ele já chamou a gente para uma entrevista, né? É, a gente Chamou, já sim. Foi, a gente Depois colocou já na falou na escola. rádio. A gente não tava entendendo nada, porque era só uma visita. Aí do nada. Arrumou a cadeira, chamou a Aí a gente gente para sentando, sentar. porque a gente achou que ia acontecer outra coisa, né? E eu Eu no lugar novo, eu tava no rádio falando, o Mike, a Lívia, a Suélia e o Sandro, aí eu todo tímido. Tava todo mundo assim, ó. Se a gente for assistir hoje, tá todo mundo assim na rádio. Engessado. E tava a cabecinha assim, ó. Você tá com a cabecinha pra cá. Aí teve aquela Aí, moça lá. Teve aquela moça que tava a dica, lembra? Ela Lá. mudou o tema dela. O tema porque a gente tava. É, só falar do... E nesse dia a rádio já anunciou o projeto, né? Aham. Já E eu só ficava olhando pro retorno lá da... Nossa, eu lembro que eu saí, eu tava tão tensa na rádio da. Né, na rádio da entrevista, eu ia falar, na entrevista da rádio, que quando falou corta e acabou o programa, eu lembro que eu fiz assim, com as costas e as minhas costas estavam doendo, de tão tensa e engessada que eu tava. Então, assim, É tipo, meu Deus, dura, né? E aí eles já anunciaram o programa, tipo, a gente não tinha nem marcado nada. Aí quando foi na outra terça, eles pediram pra gente ir lá de novo. E aí nós fizemos aquela nossa reunião. e aí, nesse dia a gente levou o briefing, né, da Levou. Marketing. Levamos briefing, levamos mais um teste que a gente tinha gravado naquele dia cedo, né? Foi o dia que o Foi o dia Ronei. do Foi o Ronei. dia que o Ronei gravou sem áudio. Foi o dia do bálsamo que deu do Ronei. E aí teve uma outra coisa que aconteceu também nesse mesmo. Uma coisa que me marcou muito. Eu achei até então que o ETCast ia ser gravado aqui e ia ser mandado pra rádio. Verdade. Eu não queria fazer um ao vivo. E aí eu falei assim, não, mas não pode ser gravado. Eu ia recusar se não fosse gravado. Aí o Risca falou assim, não dá pra você recusar o cavalo branco parando na sua porta e pedindo pra você subir. Eu lembro nossa, foi assim, marcante assim demais. E aí o Sandro falou assim, de fato é uma oportunidade muito grande que você tá tendo, não dá pra você recusar e ficar preso a mim, porque você percebeu que eu tava preso à equipe ETCast, né? O ETCast na ETEC. Aham, sim. E aí foi. Dali pra frente foi. Marcamos o dia de gravação, marcamos o dia, né? O primeiro dia de ao vivo. Decidimos que ia ter ETCast na ETEC e ETCast na rádio. Na rádio Até ao a gente vivo. conseguir conciliar isso na nossa E juntando os cabeça. dois já deu uns 15 episódios já. Já deu muita Esse coisa. aqui é o quê? O nono? É o nono. Não, mas tem mais uns gravados, que não foi ainda pro ar, né? Tem os gravados. Tem. Na Só rádio da foi rádio 7. já é o 7. Aí vai ser o 8º agora. Tem muita Somando os coisa. dois.
Tem bastante Sabe o que eu coisa. tô lembrando? Agora tá saindo o episódio e eu preciso postar stories, gente. Posta aí. Estamos em casa. Com licença. Estamos em casa. Tá saindo o episódio agora da Marcinha, da 3M, né? Ah, é verdade. Beijo, Marcinha. Verdade, aliás, a gente precisa marcar de lá, né? Aham. Antes que o ano acabe. Antes que o ano acabe, por favor, quero fazer eu quero fazer uma gravação lá em Santa Bárbara, no seu estúdio, e uma no 3M. Falei errado. Professora, agora Vai você ser tudo. falou que vai levar a gente pra Santa Bárbara. Não, falou que a gente vai gravar lá no seu estúdio. Eu Tem que quero. cumprir. Eu vou querer cafezinho moído na hora, tá? A gente precisa só combinar com os seus professores da tarde, só a gente vem. É, Isso. Dava pra ter ido na terça-feira, feriado aqui, né? Então, né? Nossa, Eu tava verdade. trabalhando, você falou Souza, que o meu calendário é o de São Paulo. se Então, tem quando folga roteiro, aqui, eu tenho que trabalhar do mesmo jeito. Eu tava lá na ETECAP, em Campinas. Daí. Ah, na ITCAP. É. E meu sonho é estudar lá. Você acredita que eu ia estudar lá? Eu Mas dei a vida me aula lá jogou pra cá. 2 semestres. Eu dei aula Que lá. bom. A vida me jogou Qual que é pra o cá. próximo feriado? Dia 7 de É setembro. o que a gente vai fazer. É, mas. Que vai sair Ah, esse. quando Hoje é feriado, galera. Não. Não. Não, Esse aqui é o- Não, Esse 7 aí é é quinta-feira. quinta. Hoje não é feriado, não, gente. Hoje não é feriado, não. Mas tem que marcar aí, se for marcar no feriado, aí vocês me avisam bem antes, tipo, uma semana. Mas a gente não vai gravar no Não, feriado. vamos conversar com seus professores. A gente tenta conseguir uma terça. Tá? Isso, perfeito. Tem mais alguma história, alguma coisa que vocês lembraram? Tipo, Ah, eu gosto eu gosto do jeito que a gente resolve, às vezes, alguns empecilhos. Ou a gente trabalha, assim, eu disse isso no podcast lá sobre profissão, né? A gente é amador, não porque a gente é precário, a gente é amador porque ama o que faz. Então, às vezes a gente vem aqui Incrível. e uma coisa ou outra fica para trás, né? Hoje eu esqueci um tripé. E a Aham. gente tá improvisando aqui. Eu E a queria gente dá mostrar, um mas jeito. acho que não vai rolar. Eu vou tirar uma foto e essa foto vai pro story do ETCast. No dia que E a sair esse gente, episódio. a gente dá um jeito. Teve uma vez que a gente esqueceu a conexão para teclado e a gente ficou tendo que usar, não tinha mouse para usar. A gente deu um jeito. Tudo a gente consegue dar A um gente se jeitinho, vira né, do jeito gente? que dá, assim. Eu acho que isso que é legal, né? A gente se vira e faz. Eu gosto dessa disponibilidade. Sim. Porque, às vezes, olha como que é interessante. Às vezes a pessoa fica tão profissional que não tem que ter. Eu não tô dizendo que não. Assim, a pessoa vai trabalhar, precisa ter um mínimo de condição. Mas tem alguma coisa que uma fita isolante, uma fita crepe, um silver tape resolve. E tudo a gente resolve na fita, né? E tudo a gente resolve na fita. Tem fita grudando um monte das coisas que estão aqui, né? A gente precisava de um monitor para retorno. Queria um HDMI, um 40 polegadas, seria perfeito. O que a gente tem é esse piquititico aí, VGA, botamos um conversor aqui, resolveu, tá aí. Tá, Esse temos aqui que a retorno. gente dá um tapa, ele às vezes para, dá outro tapa, ele ele volta. pisca, né? Ele dá um. E tá ótimo. Precisava de 2 focos de luz, era o desenho daquele papel lá, né? Aham. Era 2 focos de luz. Ainda não temos 2 focos de luz, só temos um e a luz natural, que é bem fraquinha. Mas então aqui, a gente resolve. Pelo menos temos, né? Qualquer hora a gente arruma também um negócio pra colocar ali. A gente tinha outro projeto de pintar essa parede, né? Vamos De fazer. Isso a gente tem que fazer. Mas precisava autorização para pintar eu lembro que era a ideia fazer de canto para pegar o V, né? Sim. E a gente é coisa que a gente vai jeito. sonhando e vai esperando até tá certo. Enquanto não dá, a gente vai fazendo com o que tem, né? Até a hora que dá certo. Isolamento acústico, a gente já falou. A gente falou mesmo de colocar as espumas, né? E caixa de ovo, mas até agora não deu certo. E assim a gente vai indo, né, professor? Vai. Nos meios e bem bolados. Mas eu lembro de uma coisa, eu preciso dar um presente para vocês. Não preparei para hoje, mas vou preparar. Que o sonho da Lívia era ter uma claquete. Da Suelen. Ah, sim. Da Sueli, Da era da Sueli. Sueli. Da Suelen. Gravou. Gravando. A gente faz a abertura. A gente começa a fazer a abertura do ETCast assim, fazendo em frente à câmera. Abre assim, aí Como aparece a Lívia. Olá, queridos ouvintes. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar, aqui, eu já falei pro Mike, Mike, se tiver aquele negocinho de bater assim, quem vai bater vai ser eu, tá?
Você se põe no seu lugar. Sempre falava mesmo. Eu a gente já acho, sonhava com eu muita acho que eu coisa. tenho um do canal da Ana Júlia lá em casa. Lá. A Ana Júlia tinha o Falando Chinês, ela tinha uma plaquinha. Porque não dá. Vou pedir pra ela. Se não tiver em lugar nenhum, tiver guardado, eu vou pegar ele. Ai, tudo. Eu amei. Mas Nossa, isso Wellington, tudo o sonho pra- vai ser realizado. Mas isso tudo para dizer que o sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Né? Já dizia o Raul Seixas, né? O sonho que se sonha junto é realidade. Mas o sonho, ele não é um sonho cabal, né? Não é um sonho assim, tipo, eu fiz uma coisa e acabou. Ele vai evoluindo, ele vai crescendo. O primeiro sonho de vocês era só com um celular, filmando, né? O meu, talvez, ele tenha quase que morrido na praia, porque não tinha gente ainda. E ele vai crescendo, ele vai evoluindo, né? Ele vai se tornando algo maior. E é legal isso. É a manutenção do sonho que não se acaba, é um sonho que continua sendo sonhado. Bom, né? Sim. Ai, muito coisa gostoso. incrível, né, Pra mim é um gente? prazer estar gravando esse episódio, assim, de E história. a gente estava devendo pro pessoal, né? Tava, porque a gente tava Então, demorando. estávamos pra gravar esse episódio. Tipo, Era pra ser o segundo ou terceiro, gente, já tá. era pra ser naquele dia que a gente gravou os episódios com a Manu. É, Foi Que a do dia gente de fez na férias, né? biblioteca. Fizemos na biblioteca. E até agora, nada. adiando isso. Nada. Agora saiu. Agora sim. Agora deu tudo certo. É isso, né, gente? É isso. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Muito obrigada por todos vocês que fazem parte dessa realização do meu sonho aí pra mim. Vamos falar um tchau juntos? Como é que eu falo? Como é que eu falo tchau? Eu nunca reparei. Vocês não querem parar? Olá, queridos ouvintes. Já tá É gravado clássico. já. Eu É falo clássico. tchau assim, ó. Então é isso. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Assistam um novo episódio.